Oi, gente, o Kátia Responde de hoje. Nós vamos começar uma série sobre a tireoide, tudo sobre a tireoide, começando pelo TSH, um exame muito solicitado pela maioria dos médicos que acabam preferindo pedir somente o TSH ao invés do T4 junto com o T3 livre. Hoje nós vamos falar sobre esse TSH. Falar sobre TSH e T4 é muito melhor escrever na lousa. Fica uma forma mais clara para vocês. Olha isso. O TSH, hormônio estimulador da tireoide, então uma sigla em inglês, ela é um hormônio produzido pela glândula hipófise, localizado aqui no cérebro, no meio entre as sobrancelhas. Quando o cérebro ele precisa desse T4, ele vai sinalizar através do TSH. É o hormônio que vai estimular a tireoide. Então, o cérebro ele é o único órgão que vai usar esse T4. Da onde vem o T4? Da tireoide. Então, o TSH seria um comando para a tireoide produzir o T4, que o T4, gente, ele não é um hormônio dito verdadeiro. Quando que um hormônio é dito verdadeiro ou um pró-hormônio? Quer dizer, ele vai ser um dia um hormônio, chama pró-hormônio. Por que pró? Porque o hormônio verdadeiro vai ser o que vai vir depois, que é o T3 livre. Esse é o hormônio verdadeiro, que é o que as células utilizam. O nosso corpo não utiliza T4. O único órgão que utiliza o T4 como hormônio, como pró-hormônio, é o cérebro. Então, na verdade, o TSH, ele só serve para o cérebro se alimentar de T4. Ele é um estímulo para a tireoide produzir o hormônio que ele vai utilizar. E lá no cérebro, o cérebro mesmo vai converter em T3 livre. Então, aí são os outros 500, quer dizer, ele mesmo sabe resolver esse problema. O nosso problema maior seria identificar quando que esse TSH ele está doente, né? Ele está alterado. O valor do TSH ele seria considerado normal de 0,3 a 4,5 unidades internacional por mililitros. Quer dizer, essa variação ela é muito grande. Se nós considerarmos uma situação de normalidade extrema, um cortisol normal, uma hipófise normal, nós diríamos que um TSH muito bom seria em torno de 1. Então, isso seria um TSH muito bom. Agora, a hipófise também pode estar deficiente, ela pode estar com baixo nível energético. E por que ela adoeceria e alteraria o nível de TSH? Um dos exemplos é quando o cortisol está muito baixo. Se o nosso cortisol sanguíneo está baixo, esse TSH vai se alterar. Também, é por isso que eu gosto tanto que vocês dosem o cortisol. Agora, na normalidade, a gente diz assim, se um TSH estiver maior que 5, então eu tenho hipotireoidismo. Eu diria para vocês que não precisa esperar até ele chegar no nível 5, até quer dizer, essa hipófise está gritando para a tireoide para ver se ela consegue produzir um pouco de T4. Antes disso, para a gente não esperar você cair cansado, exaurido, sem ânimo de manhã, sem energia para levantar da cama, a gente poderia dosar aqui o T4. Então, dosar o T4 no sangue é muito mais eficiente do que simplesmente ficar no TSH. Então, o TSH, relembrando, é um hormônio cerebral produzido pela hipófise para fazer a glândula tireoide produzir o hormônio T4. E o hormônio T4, o que que ele é? Ele é um aminoácido chamado tirosina ligado a 4 moléculas de iodo. Iodo, iodo, iodo. Isso é o famoso T4. Tirosina com 4 moléculas de iodo. Esse é um T4 verdadeiro. Então,
Se eu produzo o meu T4 de uma forma natural, normal, e aí o T4, ele depende do laboratório, ele vai variar de 0,4 ou 0,5 até 1,7. Esse valor de referência depende de laboratório, mas ele deve ficar pelo menos um pouquinho acima, no mínimo acima do limite inferior. Então, poderíamos pensar, se for 0,4, 0,4, 0,5, 0,6. Acima de 0,6 seria o ideal, 0,7, tá bom? Então, olhar um funcionamento de uma hipófise e de uma tireoide significa olhar tanto o TSH, o valor do TSH, quanto olhar o valor de T4. Então, normalmente, o médico só pede o TSH. Exijam e peçam que ele solicite também o T4. Como saber se meu TSH e T4 estão bons? Peça um exame de sangue, um jejum de 8 horas, vá ao laboratório, retire o seu sangue e faça essa dosagem. Gente, nós temos uma série de vídeos sobre leitura de exames. Eu vou deixar aqui para vocês olharem depois com mais calma, e é muito legal que vocês compreendam a totalidade de uma leitura de exame. Isso para a sua saúde. Lembre-se sempre que valor de referência, eles englobam tanto uma pessoa saudável como uma pessoa doente, porque é um valor de referência muito longo, aonde nós desejamos estar. Então, o nosso valor de referência vai ser sempre o da excelência. Para um TSH, 1. Para um T4, o meio termo, acima do limite inferior. O que a tireoide precisa para produzir o pró-hormônio T4? Ele vai precisar de iodeto, né, que a gente chama de iodeto, mas a tireoide adora o iodeto, que é a forma reduzida do iodo, e ele vai precisar de ferro. Ter uma ferritina no sangue maior ou igual a 70 é a certeza que eu vou conseguir produzir o T4. Se for uma gestante, a gestante precisa ter uma ferritina maior ou igual a 100. Por quê? Porque ela vai precisar para ela e para a criança. Outro item também importante a ser visto, um TSH, ele pode ir a praticamente 0,03, 0,00, pode. Quando que isso acontece? E às vezes você vai no seu médico e ele fala, nossa, era para você estar morta, porque seu TSH está quase 0. Isso pode acontecer e você está vivo, né? Isso pode acontecer quando você está suplementando T4 mais T3, quer dizer, quando você já compra pronto um extrato de tireoide, um T4 e T3 manipulados na composição, significa o quê? Que o cérebro não precisa mais conversar, ele não precisa mais falar com nenhum órgão, nem com a tireoide, nem com o fígado, nem com o rim, nem com o baço, para que ele produza os nossos hormônios. Nós estamos suplementando, nós estamos comprando esses hormônios. Então o TSH vai ficar o quê? Praticamente zerado. Ok? Isso é uma dúvida bastante recorrente, porque o TSH praticamente zerado, 0,03, ele significa que a pessoa estaria morta? Não, ele significa sim que esse paciente está muito bem, obrigado, porque ele está suplementando o T4 e está complementando a sua forma ativa, que seria um T3. Os sintomas de uma deficiência de T4, de hipotireoidismo, ela normalmente inclui um cansaço, uma dificuldade em perder peso, e são pessoas normalmente que têm muito frio. Elas acordam de manhã e a temperatura basal, quer dizer, aquela nossa temperatura do corpo, que era para estar entre 36,7 e 36,5, ela está abaixo de 36,5. Se vocês medirem 7 dias e tirar uma média, vocês vão ver que normalmente ela se encontra bem abaixo de 36,5. Isso é uma forma de ter esse diagnóstico clínico. Por que é importante ter o diagnóstico? Porque muitos dos sintomas desse cansaço, né, de o cabelo cair, a unha fraca, um desânimo, o corpo todo lento e se tornando um corpo de urso hibernando, ela precisa ser suplementado, precisa ser medicado. Hoje em dia, comprar um T4 na forma de Puran, Synthroid, Levoid, Eutirox, ele pode ser comprado na farmácia
sem receita médica, mas o que é importante? O importante é entender qual o nível que vocês se encontram para não dar muito T4, porque senão vem o raciocínio, se eu tomar um remédio, né, um suplemento de T4 bem alto, eu vou ter melhores resultados. Não, muito pelo contrário, a gente tem que tomar a dose o menor possível para ter um efeito bom, porque muito T4 pode virar T3 reverso, quer dizer, você vai ficar mais lento ainda, você vai ficar com maior tendência a engordar, né? A dificuldade em perder peso. Então, tudo isso precisa de uma avaliação médica, mas antes de tudo, precisa que você compreenda que o TSH sozinho ele não serve para nada, mas um TSH junto com o T4, ele já nos diz se essa tireoide está produzindo ou não T4, e se você quer saber se o seu metabolismo tireoidiano está funcionando de fato, aí você vai pedir um TSH no sangue, um T4 no sangue e um T3 livre também dosado na corrente sanguínea. Aí sim, eu sei como é que anda o meu metabolismo interno. O metabolismo, gente, significa que eu estou vivo ou eu estou meio vivo. Eu preciso estar muito vivo. Depois que você descobriu que você tem uma deficiência na produção de T4, antes disso até, você pode suplementar e deve suplementar. Iodo e iodeto, a solução aquosa de Lugol 5%, nós temos um vídeo falando sobre solução de Lugol 5%, como suplementar. Ferro, se você não estiver grávida menor que 70, se você estiver grávida acima de 100, precisa ser reposto esse ferro. E suplementar também com tirosina. Eu sempre faço isso com meus pacientes, eu suplemento também L-tirosina, 150 mg, com vitamina C, 200 mg, para ter uma ação melhor. É um resultado bom. A tirosina tanto faz T4, como ela faz dopamina, quanto ela faz melanina. Então, assim, é um aminoácido que a gente precisa ter, mesmo comendo direitinho. Agora que vocês já compreendem um pouco mais sobre esse exame TSH e T4, fica a orientação de se aprofundar um pouco mais depois do T4, que virá o próximo vídeo, T3 livre.